Olá, senhoras e senhores, estamos aqui em mais um episódio do CJP Cast, voltando aí de um longo inverno, né, De um Gustavo? longo inverno, mas graças a Deus a gente conseguiu sobreviver e voltar. Exatamente. Estamos aqui voltando em grande estilo. Em alta. Em alta. Sempre, a gente Exatamente. nunca tá com bola baixa aqui, a gente sempre tá lá em cima. Eu de novo aqui, Yuri Jordi, sócio do Cunha Jordi Pinheiro Advocacia, junto com o Gustavo. Sócio do Cunha Jordi De Pinheiro Advocacia da área sem criminal. o nome do escritório. Exatamente. E hoje, aproveitando a semana, a gente combinou Tudo combinado. tudo organizado. Nós estamos gravando na semana do dia 28 de janeiro, que é a semana que antecede o dia 28 de janeiro, a semana da privacidade. E o tema não poderia ser outro, senão Advocacia e LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E a nossa convidada é a Cristiane Bastos de Prá, sócia do Aguilar Advogados, especialista em direito empresarial, MBFGV, compliance no INSPER e compliance em LGPD, segurança da informação e presidente da comissão de compliance da OAB Pará. Cris, para os íntimos de Cris, bem-vinda, obrigado por aceitar o convite para a gente, para falar. Eu que agradeço imensamente sobre estar esse aqui. tema que é novo, né? Assim, já muito abordado ultimamente, a lei é recente, e ainda tem muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre qual a aplicação, o que é LGPD. Eu não te diria nem que é dúvida, tem pessoas que não sabem. Não sabe. Chamam de LGBT, por exemplo. Acontece. Estamos aqui para esclarecer as diferenças hoje entre essas duas siglas e tal. Mas assim, eu acho que, aproveitando essa percepção nossa de muita gente que não sabe, muita gente sabe nem qual é o significado da sigla, né, LGPD, já abro aqui a conversa pedindo para te explicar o que é LGPD, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e que novidade é essa, por que é importante para o advogado, né? Se criou uma nova área de atuação da advocacia, e qual é essa nova área, o que em resumo, significa? A legislação, na verdade, por ela ser uma lei, né? Ela é uma lei que, por ser lei, advogado já abre o olho, né? Opa, uma nova lei, vamos lá e vamos em cima, né? E essa questão da sigla é engraçada, porque ela é LGPD. Aí já começa aí a confusão, porque a lei ela se chama Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E aí já começa aí a confusão. Como o pessoal deu esse corte aí no D, aí parece que é digital, o pessoal, que tipo de informação é essa? É informação comercial da empresa, informação... Que dados são esses, afinal de contas? Já começa essa confusão daí. Aí tem gente que já chama de LGBT, né? Já aconteceu até de enfim, oficialmente alguém já chama de LGBT. Congresso Nacional de LGBT. Exatamente, por aí. E aí, o que acontece? Quando vê essa legislação, ela é uma legislação importada, né? É uma legislação que vem lá da Europa, da GDPR. E a gente teve que se adequar à GDPR, por quê? Né? Trazer praticamente a GDPR Ctrl-C, Ctrl-V para cá. Por quê? Porque o Brasil precisa comercializar com a Europa. E a Europa começou a restringir a comercialização com países que não tinham nível de privacidade e proteção de dados pessoais, né, que a legislação lá trata de dados pessoais. E então ela começou a exigir que os países tivessem uma legislação consolidada, porque o Brasil ele já tem a própria Constituição, o Código Civil, enfim, o próprio CDC ele fala muito nos direitos de transparência, né, o próprio consumidor tem direito a ter esse acesso aos dados pessoais dele quando, enfim, fala em propaganda, em prestação de serviço, ele já tem todo esse direito, sempre teve. Só que não tinha uma legislação consolidada, que ia destacar o Brasil no mercado internacional, principalmente para a Europa. O que ele pensou? Vamos fazer uma lei igual, né? Vamos trazer uma lei que seja praticamente Ctrl-C, Ctrl-V da legislação europeia, que a gente já está... Pronto, se ele disser, olha, não, tá aqui, tá equiparado, é esse teu artigo aí. Exatamente. Aí o que eles fizeram? Praticamente copiaram tudo e trouxeram essa legislação para cá. Foi um longo caminho, porque a GDPR, ela teve que teve algumas modificações, até o nome do profissional mais destacado da legislação, que é encarregado, foi trazido de lá, mas lá se chama DPO, que é o Data Protection Officer, né? E aqui veio com essa palavra encarregado, ficou uma palavra esquisita para... O encarregado, né? Do que tem que carregar, ele vai carregar tem o que time carregar nas todo costas. mundo na costa. Então já ficou aquela coisa meio pesada. E aí o que aconteceu? Aí todo mundo viu nessa legislação, todo mundo não, né? Poucas pessoas que quiseram
entenderam a necessidade que, para mim, é um novo CDC, um novo Código de Defesa do Consumidor. Porque quem é titular de dados pessoais? Eu, você. Todo mundo que está assistindo aqui é titular de dados pessoais. Eu tenho meu nome, meu RG, meu CPF, a minha placa de carro, porque isso também é uma coisa que não só são os dados que te ligam diretamente, né? Teu RG, teu CPF, por exemplo, a placa de carro, ele é um dado pessoal. O que pode te identificar. E a lei fala exatamente isso. É dado de pessoa natural identificada ou identificável. Então, o IP de computador, o cookies, né? Que a gente vê aquelas políticas de cookies lá, é justamente isso. Começou a aparecer bastante depois. Né? Se você entrar lá no site, né? Qualquer site tem lá na beira agora. Política de privacidade, termos de uso e política de cookies. Por que política de cookies está lá? Porque quando tu entras na internet e tu começas a fazer pesquisa, o site, ele deveria te informar quais são os tipos de cookies que ele usa, né? Que a gente tem o Google Analytics, por exemplo, aí tu entra lá no site, ele já vai lá na tua máquina e vai lá o cookies dele do Google Analytics, que fica 2 meses, 3 meses, 4 meses na tua máquina analisando qual é o teu perfil de compra, onde é que tu acessa. Porque hoje em dia os dados pessoais para venda é justamente para isso. É o ouro, né? Hoje em dia. Tá cada vez pior. Então, o cookie, ele é um dado pessoal, ele está fazendo uma perfilização, né? Ele está te perfilizando ali, olha, o que o Gustavo gosta? O Gustavo gosta de comprar carro, gosta de, sei lá, o que tu gosta, Gustavo? Eu gosto dos meus filhos, eu gosto. Eu sou flamenguista, isso é uma das coisas. Aí fica olhando o uniforme do Flamengo, coisas do Flamengo para comprar, então ele já começa a te mandar coisas do Flamengo, porque ele já sabe que tu gosta do Flamengo. Então, hoje em dia, esse daí é o maior ouro que a gente tem. E aí, ele é um dado pessoal, então todos nós devemos informar nos nossos sites quais são os dados que são coletados ali de Google Analytics, de qual é o tipo, quando vai desaparecer, quanto tempo vai ficar na tua máquina. E o certo era o quê? Era vir todo desabilitado e você começar a habilitar. Mas se você entrar, geralmente está tudo habilitado e aí você que tem que ir desabilitando. Né? Então, por padrão, deveria estar tudo apagadinho. Mas, enfim. Então, é algo que não tem mais volta. Não adianta a gente dizer assim, essa lei não vai pegar, que a gente ouviu muito no começo, mas hoje em dia a gente vê que não tem jeito, ainda mais hoje em dia, que está ficando cada vez mais informatizado, vem a inteligência artificial aí para dar um boom nessa parte aí, que a gente precisa cada vez mais ter cautela, enfim, é um negócio, a gente vai entrar numa discussão ética aqui muito grande, mas que está relacionado muito com o nosso direito de privacidade, né? Porque a lei, ela resguarda o direito da privacidade. De eu estar aqui, não ser incomodada, não receber um aviso aqui no meu celular de uma empresa que eu nunca tive contato, que certamente houve um compartilhamento indevido de alguém que eu tive uma relação e começou a compartilhar com outra empresa. Quem nunca recebeu, né? E assim, tem uma... A gente estuda um pouquinho pra gente conversar com os convidados. Maravilha. Mas uma coisa que eu via, e eu não sei até que ponto é verdade isso, o problema que essa identificação pela internet pode gerar dentro de uma família. É a história de uma moça de 14 anos que engravidou e ela começou a conversar com as amigas dela no Facebook, que estava desesperada, estava grávida e não sabia como contar para o pai. E houve a leitura e o Walmart começou a mandar mala direta para o pai com coisas de bebê. E eu, assim, tá acontecendo. E isso aconteceu nos Estados Unidos, os americanos são mais e foram atrás e aí foi assim. O pai descobriu que a filha estava grávida porque o Walmart estava mandando coisas de bebê. Porque acho que o Google Analytics, sei lá, um aplicativo do Walmart começou a ver as conversas e falar de bebê, relacionou. Então, as pessoas não têm dimensão, porque é uma coisa que acontece no escuro, não acontece de forma transparente. Então, a gente está suscetível a esse tipo de coisa. Alguém que está usando um computador da família, que é normal ter um computador da família inteira, usa celular, etc. E acontece isso, acontece esse tipo de situação que, enfim, era para estar dentro de um seio familiar, para ser algo dito pela filha, mas o pai a descobriu como? Por conta do Walmart. E a tua fala foi muito interessante. Tu falou se acontece no escuro. Por quê? Então é isso que a lei quer, que não aconteça no escuro. Ela quer que seja transparente. Que a gente consiga, né, toda organização, seja ela pública e privada, porque ainda tem isso. Nós somos os beneficiários da legislação, né, que somos todos nós titulares de dados, e quem tem que cumprir é quem faz tratamento de dados pessoais, ou seja, órgãos públicos, empresas, entes despersonalizados, por exemplo, condomínio, que não tem personalização, em que pese a lei fala que são pessoas jurídicas de direito público e privado, já tem uma regulamentação da NPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais.
que é a agência responsável por fazer a fiscalização, que é responsável por penalizar as empresas que estão descumprindo a LGPD, perdão, ela já disse que entes despersonalizados que realizam tratamento de dados pessoais nas suas atividades corriqueiras, elas são, sim, sujeitas à LGPD. Tem uns benefícios, né, relacionados a essa resolução, que é a número 2 de 2022 da NPD, que ela deu uma flexibilização em relação a alguns agentes de tratamento de pequeno porte. Por exemplo, ao encarregado, que eu acho que daqui a pouco a gente vai começar um pouquinho mais para explicar, mas ela flexibilizou algumas coisas, favorecendo esses entes que não realizam tratamentos tão complexos. Mas hoje em dia é muito difícil, porque uma das beneficiárias dessas flexibilizações, por exemplo, seriam as startups. Só que ela diz assim, é agente de tratamento de pequeno porte, mas começa. Se fizer autotratamento de dados pessoais, grande fluxo já é retirado. Se afetar significativamente o direito dos titulares em grande escala, já é tirado desses benefícios. Então, assim, por exemplo, as startups geralmente... Pode da noite pro dia virar uma... exatamente, porque todo mundo pensa, tá ligado à porte da empresa? Não. Por exemplo, quando, falando já um pouco na parte da prestação de serviço, quando começa a fazer essa pergunta, como é que vai ser, quanto é que vai custar, como é que vocês fazem, me dá aí um orçamento. A gente fala, não é bem assim que começa. A gente precisa saber várias informações sobre a empresa. Minha empresa é de pequeno porte. Não, mas às vezes uma empresa de pequeno porte, ou às vezes ela nem tem uma sede, ela faz um tratamento de dados pessoais num volume gigantesco, né? Então não está ligado com porte, está ligado principalmente com o número de funcionários, porque o funcionário ele é um titular de dados pessoais. Então, às vezes, é uma empresa B2B, mas, sou B2B, eu não trato com grande fluxo. Mas, peraí, tu não tem funcionário? Né? Quantos funcionários você tem? Não, eu tenho 400 funcionários. Então, peraí, você já é um grande controlador. Isso é legal também, porque a gente está falando muito da internet, mas esses dados não estão só na internet, exatamente, né? Exatamente. Tem uma máxima, né, que a gente fala que o dado pessoal, ou qualquer dado de empresa, ele não está só no virtual, ele também está no físico. E eu costumo dar um exemplo muito claro quando eu estou dando palestra, eu começo assim, vocês ainda usam algum tipo de cadastro físico? Ainda tem aquele arquivo de ferro grande? Vocês ainda têm um cadastro de ferro grande sem chave, onde cai uma goteira em cima, ou pode explodir, pegar fogo, ou existe alguém acessando a tua sala ali, e a tua mesa está cheia de papel, com cadastro, com um monte de coisa, então você está correndo um grande risco e nem sabe, porque está contratando, não, mas eu tenho um grande sistema de controle, de segurança da informação, de antivírus, de não sei o que. Eu falei, mas e o teu colaborador está sendo treinado para tirar o papel, guardar numa gaveta e trancar com a chave? Ou não? Né? Ele está tendo esse tipo de treinamento, ele sabe que ele tem que dar acesso só a quem tem que ter acesso. Então, existem princípios da segurança da informação que não são intimamente ligados com a parte virtual. E tem coisas muito simples que podem ser feitas. Eu digo assim, saiu da estação de trabalho, baixa o seu notebook, desliga a sua tela, porque às vezes a pessoa sai da estação de trabalho e deixa lá o Excel com todo o CRM da empresa ali, nome de cliente, CPF, RG, taranã, e vai embora e deixa tudo aberto. Passa a gente, tira foto, entra qualquer um. Então, assim, são cuidados básicos que não estão intimamente ligados com essa parte digital, que todo mundo acha que não, é só digital. É só digital, Não é. Até porque a segurança da informação ela não está só ligada com a parte digital, ela está intimamente ligada com cuidados básicos como esse. Né? A gente fala muito, por exemplo, se um arquivo, como você falou, físico, cair água e destruir todos os documentos que estão lá, todos os dados que estão lá, é um incidente de segurança da informação. Então, não é uma invasão de um hacker que é considerado só um incidente de segurança da informação. Não tem só um agente de violação, isso pode ser culposo. Perdeu o dado, porque existem três pilares básicos, são 5, mas os mais básicos são confidencialidade, disponibilidade e... Eu esqueci o I, mas enfim. A disponibilidade é isso que a gente está falando. A pessoa, se ela quiser acessar o dado, ela tem que acessar. Então, no momento que você perde a disponibilidade, já está ocorrendo um incidente de segurança da informação. E esse dado pode ser dado pessoal, enfim, qualquer dado que for. Eu ia te perguntar exatamente isso. A lei fala em dados sensíveis. Sim. O que são? Você deu exemplos aí, dados pessoa, nome, RG, placa de carro, etc. Mas, assim, alguns exemplos mais exemplificativos do que são esses dados sensíveis, exatamente, que são objeto da proteção. Já falou que são dados pessoais, ou seja, nós somos os titulares da proteção dessa lei. Mas que dados nossos exatamente são absorvidos, são protegidos? Os dados sensíveis, eles são os dados que
causou algum tipo de discriminação. Então, por isso a legislação, ela deu Mas uma ela enxugada. Pois é, ela relaciona, é subjetivo, ou tem rol específico? Tem, porque é o seguinte, os dados pessoais, de uma maneira geral, como, por exemplo, nome, RG, CPF, telefone, eles são considerados, a gente fala de dados normais. Por quê? Porque tem bases legais de tratamento, eu vou voltar um pouquinho, por exemplo. Ou uma coisa que todo mundo pergunta, agora vê essa legislação, a gente não pode mais fazer tratamento de dados pessoais. Pode, claro que você pode, mas você tem que tratar de maneira regular. Existem bases legais trazidas no artigo 7º da legislação, que ela fala quais são as bases que você tem que utilizar para realizar um tratamento regular. Né? E isso é fruto do quê? De um mapeamento que você faz numa empresa. Você tem que achar a finalidade de cada tratamento e cada finalidade ele vai ter que se enquadrar em uma base legal. Tem lá, no artigo 7º é um rol bem maior, inclui proteção ao crédito, porque assim, teve muita discussão política na época e foram puxando a sardinha para algumas áreas, né? Então, proteção ao crédito. Chegou, o pessoal da proteção ao crédito falou, incluir aí essa base legal para a gente poder fazer o tratamento de dados pessoais com a finalidade de resguardar. Então, hoje em dia, uma base muito utilizada pelas empresas é essa. Outra, por exemplo, base contratual, muito utilizada, porque para você fazer um contrato, hoje em dia você não tem como não fazer. Claro. Não tem como pegar teu nome, não existe. Com a finalidade é essa, o que não pode é desvirtuar. Eu já vou dar um exemplo para vocês. Aí, existem uma base que é muito utilizada, para cumprimento de ordem judicial, por exemplo, de finalidade legal. Para você fazer um contrato de trabalho, fornecer dados para o FGTS, para o INSS, você precisa coletar o dado do seu colaborador, senão... Então, o que você precisa fazer para estar com um regular tratamento? Precisa saber quais são os dados que são tratados, quem são os titulares que vão ser atingidos, precisa saber qual a finalidade de cada tratamento e qual vai ser a base legal em que ele vai se enquadrar. Tem outras coisas que você faz no registro de operação, mas o que a gente está conversando aqui é basicamente isso. E aí... os bases legais são desse tamanho. Quando a gente vai para dados sensíveis, vai para cá. Proteção ao crédito é uma que já não entra. Legítimo interesse já não entra. Então, reduz muito a possibilidade de tratamento considerando dados sensíveis. Assim, qual a diferença de tratamento e peso da lei em relação aos dados sensíveis e esses dados normais? A diferença é justamente essa. Por elas serem dados que podem causar algum tipo de discriminação, eu vou te dar um exemplo. Dados de saúde é considerado um dado sensível. E é expresso. Né? A pessoa fica discutindo se religião também entra. Então, religião, a filiação partidária, opção sexual, biometria também que pese, por exemplo, imagem. Imagem, se ela for com uma finalidade só de imagem mesmo, ela é um dado pessoal normal, né? Que a gente chama de normal. Mas se ele tiver finalidade biométrica, ela já cai na parte do dado pessoal sensível. Entendi. Então, tudo que de alguma forma possa trazer... Imagina, dado de saúde circulando dentro de uma empresa e um CID lá e tal de, por exemplo, uma doença sexualmente transmissível que a pessoa tem. E aí você, sem nenhum cuidado, né? Tá circulando, aí passa o CID, vai no grupo do WhatsApp, manda pra todo mundo, aí todo mundo sabe que aquela pessoa é soropositiva. Imagina o nível de discriminação, dano moral. Não só o dano moral, mas todas as repercussões que vão gerar isso socialmente para ela. Então, por isso a legislação reduziu o tratamento e ela fez alguns tipos de exigência em relação a esse tratamento de dados pessoais sensíveis. Existe um relatório que se chama relatório de impacto, que a ANPD pode exigir da empresa caso haja tratamento de dados sensíveis. É um relatório que ele basicamente tem a função de dizer o quê? Você tem dados sensíveis, quais são as chances de ocorrer algum problema com o titular e o que você está fazendo para evitar que esses problemas ocorram, né? Quais são as salvaguardas que você está tendo, tanto em segurança da informação quanto em tratamento regular de dados pessoais. Então, esse arcabouço ele vai se fechando em torno ali para resguardar cada vez mais esse tipo de tratamento de dados pessoais. Mas hoje em dia, eu ouso dizer que não existe nenhuma organização que não faça tratamento de dados pessoais sensíveis. É muito difícil. Inclusive... Ou seja, é geral mesmo, assim, essa aplicação é geral. É muito difícil. Você acaba tendo que tratar isso. E vamos lá, uma coisa que a gente está falando. Isso. E a gente também ainda não tomou cuidado de explicar. A gente está falando muito em tratar. O que é o tratar para fins da lei? Porque eu acho que isso também é muito importante. Acho que a gente já entendeu o que são os dados pessoais, dados sensíveis, mas o que é quando tu fala tratar? O que é o tratar? O que a lei, assim, entende como tratar? O rol de tratamento de dados pessoais na própria legislação ele é enorme, né? Qualquer coisa que você faça com dado pessoal, compartilhar, coletar, apagar, armazenar, transmitir, você fazer compartilhamento com um terceiro, você está fazendo tratamento de dados pessoais. Então, pensou qualquer coisa que você está fazendo dentro da sua atividade
normal. Eu falo muito empresa porque é a minha realidade, mas pensa, enfim, eu esqueci de falar um detalhe ainda em relação à questão de quem está sujeito à legislação. Até a pessoa natural, ela está sujeita à legislação. Porque se ela está fazendo com uma finalidade comercial, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo, um fotógrafo. O fotógrafo, ele coleta dados pessoais, quando ele faz a fotografia da pessoa, coleta o nome dela, coleta o telefone para entrar em contato, ele está fazendo aquilo com uma finalidade comercial. Então, a legislação se aplica a ele. Ele é um agente de tratamento de pequeno porte, mas ele está sujeito à legislação. Então, quando ele está fazendo isso, quando ele está, como eu acabei de falar, eu dei vários exemplos de tratamento aqui no caso do fotógrafo. Ele coleta uma imagem, ele apaga uma imagem, ele armazena uma imagem nos seus arquivos, ele pega o contato da pessoa, ele armazena, deleta, compartilha com, eventualmente, uma empresa de marketing. Então, todo esse fluxo, ele é chamado de tratamento de dados pessoais. Então, hoje em dia, aqui agora, né, a gente, o escritório de advocacia, inclusive, vocês sabem, né, que tem que estar... Então, quando você coleta dados de um cliente seu, quando você apaga, deixa no arquivo, tem uma finalidade? Tem. Qual é? Para a questão de você instruir processos legais, processos administrativos e de arbitragem. Tem uma base legal específica que nos favorece, graças a Deus, né? Então, a gente tem uma base para isso. Mas vocês não só usam essa base aqui, vocês usam a base contratual, vocês usam a base seletista. Então, toda vez que vocês estão coletando, armazenando, imagina quantos tratamentos de dados pessoais são feitos dentro de um escritório de advocacia. E aqui eu vou lançar uma polêmica aqui. Polêmica. E os dados, a gente, obviamente, o cliente fecha com a gente faz o contrato e atinge o objetivo dele. Mas a gente sabe que o escritório hoje é uma empresa e a gente precisa estar sempre pensando em como captar mais. E quando eu uso esse dado do cliente, por exemplo, para fazer um upselling para ele, para vender alguma coisa, eu tô desvirtuando? Tá. Tu entendeu a minha dúvida? Já entendi. Aqui só nessa fala tem dois grandes problemas. A gente precisa fazer a coleta mínima, existem princípios que são trazidos pela legislação, que é o princípio da necessidade, da finalidade e da adequação. Então, o primeiro princípio é o princípio da necessidade da coleta. Eu costumo dizer assim, a pessoa vai fazer um sorteio, ela começa a pegar nome, telefone, RG, CPF, nome do cachorro, nome da mãe, o signo. Para quê? Se a pessoa só precisa sortear, entrar em contato com a pessoa e pronto. O que ela está fazendo? Só aumentando o risco dela dentro da empresa. Porque ela está coletando, quanto mais dados tiver, mais risco de vazamento, mais risco de tratamento irregular. E, além de tudo, para quê? Não tem qualquer fundamento. Então, só coletar o mínimo com a finalidade que tem que ser. A finalidade é essa, tem que ser seguida essa finalidade. Digamos que aquela pessoa pegou aquele dado e compartilhou com uma outra pessoa, ou pior, usou para fazer mailing. Ela desvirtuou a finalidade. Ela coletou para o sorteio e não para sair fazendo mailing com aqueles leads que ela conseguiu por aquele sorteio. Então, hoje em dia, isso é o mais normal. Eu acho que é o meu celular que tá fazendo barulho. Não, mas ninguém tá ouvindo. A atividade comercial, ela utiliza muito isso. Tem várias empresas. Eu já vou entrar daqui a pouco numa outra, mas vamos essa do escritório. Então, olha, então isso daí, por exemplo, numa atividade do escritório, quando ele utiliza os dados dos seus clientes, ou muitas vezes pegou ou acontece também, ainda acontece, enfim, pegar, coletar de outras atividades que foram feitas e utilizar isso para fazer mailing, a legislação condena, porque tem um desvio de finalidade, está tendo uma ofensa a um dos princípios principais, que é o princípio da finalidade, né? Você tem que estar leal à coleta. Por quê? Porque quando eu te dou o meu dado, eu estou dizendo assim, olha, eu vou te dar meu dado para tu fazer isso, não é para tu fazer aquilo. Tá? Então, aí vamos lá, aqui para tentar resolver o caso prático. Na hora que eu coloco uma cláusula no meu contrato, destacada, expressa, dizendo que eu posso utilizar o dado pessoal dele para fim de oferecer um novo serviço para ele e que ele está de acordo com isso, é possível ou não? Tá, aí vamos lá. Quando a gente coleta dados de clientes, não necessariamente você precisa colocar lá no contrato que você vai utilizar. Na verdade, você nem precisa. Você tem que fazer o quê? Dizer que o escritório está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, que existe uma política de privacidade no qual você expõe lá todos os tratamentos de dados pessoais que são feitos no escritório, porque, na verdade, a política de privacidade ela é feita para você demonstrar, ela é o resultado do mapeamento dos fluxos de dados pessoais dentro de uma organização, e você apresenta isso de uma maneira mais ampla possível. No caso, o site é a melhor forma da gente apresentar a política de privacidade de qualquer organização, e lá vai estar, olha, a gente coleta seus dados
nome, telefone, com a finalidade de quê? De instruir processo, de fazer contratos de trabalho, vai ficar no nosso escritório por um período de X anos, porque ainda tem isso. O dado ele não pode nascer, o dado pessoal ou qualquer tipo de dado, né? O ciclo normal da vida dele, ele ser coletado, fazer o papel dele e morrer. Porque encerrou a sua finalidade, a gente tem que deletar o dado. Por quê? Por 2 motivos. Para não ficar aquele acúmulo de dados pessoais, para aumentar o risco. Aumenta. E segundo, porque o titular de dados tem que saber qual é o tempo que o dado dele vai ficar dentro da organização. Então, eu, como titular de dados, quero saber, sim, você vai ficar para sempre com os meus dados aí? Não, acabou a finalidade, ele tem que ser deletado. Mas em todos os casos, não. Existem obrigações legais que nos respaldam de manter os dados na organização. Por exemplo, digamos que um funcionário nosso saiu da organização e aí eu quero me respaldar se ele entrar com uma ação trabalhista, por exemplo. Então, vai pegar o prazo prescricional, vai pegar o prazo do INSS, que você tem que fornecer aquelas informações sobre ele. Então, você tem uma obrigação legal e você tem um respaldo para manter os dados ali dentro. Entendeu? Então, não assim... pode ser obrigado a fazer então, a regra é, nasce, vive e morre, mas há exceções, né? Porque, por obrigações legais, você tem que atender aquele pedido do titular. Você tem que, de repente, compartilhar com outra pessoa, porque tem os direitos do titular ainda para serem atendidos. Enfim, é fácil, mas tem algumas nuances aí que são importantes quando a gente fala dessa parte da vida do dado pessoal. E tudo isso tem que constar onde? Tem que constar no seu registro de operações, que ele vai conter tudo isso. Quem são o titular, como eu já falei, qual é o tratamento de dados pessoais que é feito, qual é a base legal, qual é a finalidade, com quem você compartilha, qual o prazo de vigência do dado dentro da sua organização. Então, tudo isso aí tem que estar dentro desse documento que é chamado registro de operações. E para o controlador, que é quem faz a gestão dos dados, é um documento obrigatório. Então, o NPD pode bater na porta do controlador, que é quem faz a gestão dos dados, e pedir esse documento. Então, ele é obrigatório. Ele pode ser simplificado para agentes de tratamento de pequeno porte, eles até dão um modelinho, mas tem que ser feito. E esse registro de operações, que é esse mapeamento, ele vai gerar política. Então, não necessariamente você tem que colocar no contrato lá. Nem deve, na verdade, porque você tem uma base legal. Uhum. Você só tem que informar para o seu cliente o que você está fazendo. Por quê? Porque o pessoal tem mania de coletar consentimento. É uma mania. Consentimento é a pior base legal que tem, porque o consentimento ele pode ser revogado a qualquer momento. Então, tem empresa falando assim, o empregado aceita que seus dados sejam tratados aqui dentro da empresa e não sei o que, tarará, tarará. Aí, sabe o que o empregado pode fazer? Claro que não vai porque, enfim, né? Mas ele pode dizer, não quero mais que faça o tratamento dos meus dados pessoais, eu não dou mais consentimento. Revoga, é um dos direitos dele, revogar o consentimento. Acabou, a empresa vai ficar sem fazer tratamento. Então, é até atécnico você fazer isso. Então, não se deve fazer isso, na verdade. Você tem que, no contrato de trabalho, dizer que o escritório de advocacia, ele atende as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, está salvaguardado com técnicas administrativamente, tarará, tarará, realiza... E está munido de uma política de segurança da informação e política de privacidade e proteção de dados, e que tem um encarregado ou não, enfim, né? Dependendo do se é de agente de tratamento de pequeno porte ou não, e pronto, né? Se tiver alguma especificidade no tratamento, sim, é que nem contrato com terceiro. Quando você vai fazer você vai analisar contratos com terceiro, porque uma das finalidades, eu não sei se eu entro nesse mérito aqui, mas assim, se a empresa for contratar um terceiro, ela vai precisar auditar o terceiro. Por quê? Tem que fazer due diligence do terceiro. Porque esse terceiro, ele pode haver uma responsabilidade solidária, inclusive, entre eles. Esse terceiro a gente chama de operador. Porque o controlador faz a gestão do dado. E o operador é quem recebe as determinações do controlador. Então, um exemplo que eu sempre dou. Uma empresa que tem empregados, né? Que tem colaboradores. Ela faz folha de pagamento. Mas ela terceiriza para um contador. Esse contador, ele vai ser um operador. Ele só pode fazer o tratamento de dados pessoais de acordo com o que o controlador diz. Então, o controlador vai dizer assim, olha, esses aqui são os dados do meu colaborador, que é outra máxima que a gente tem que evitar, dizer que esses são os dados da minha empresa, que não é do titular sempre. Entrou aqui com essa finalidade, eu vou compartilhar contigo para fazer folha de pagamento. Não pode ter desvio de finalidade. Então, eu vou compartilhar contigo, tu faz a folha, me devolve com as informações e pronto. Mas quando tá lá com ele também tem que ter cuidado, porque se ele provocar algum tipo de irregularidade ou algum vazamento ou algum ataque de dados pessoais, eu vou ser responsabilizada. Por quê? Porque eu não fiz a avaliação prévia dele, não fiz a due diligence, né? Aquela tal da culpa a nossa antiga culpa em elegendo, que na parte da governança corporativa e do compliance foi chamada de due diligence, enfim, de background check, tem vários nomes bonitos aí, mas no fundo é você ir lá
e ver se o seu terceiro ele está adequado à legislação, se ele de fato tem um encarregado, se ele tem uma política de privacidade que seja realmente factual com o que ele vive no dia a dia dele, como é que tá, então se ele tem um comitê, enfim, tem várias formas de você auditar o terceiro. Eu, por exemplo, como encarregada, eu audito o terceiro, literalmente, começo a fazer perguntas ainda por e-mail, investigo o site, eu vou até que, se for necessário, já marco até uma auditoria pessoal, né, de ir lá para saber se realmente, se for algo muito crítico, um risco muito alto numa análise de risco que é feita desse terceiro, a gente vai até lá. E se a organização de fato quer manter aquela contratação, porque a gente aponta, olha, esse tem um risco muito alto aqui nesse teu terceiro. É red flag isso aqui. Se for levantado, você tá balançando assim, tá todo mundo assim, vai querer contratar ou não. Aí eu vou te dar o percentual de risco e tu diz se tu quer ou não contratar. Quer contratar, sabe dos riscos. Então, assim, é um trabalho que envolve uma responsabilidade muito grande, né? Já entrando na seara aqui do advogado que atua nessa área e do escritório de advocacia que atua nessa área, primeiro que ele tem que estar adequado. Tem que estar adequado, ele tem que entender fazer o que ele está fazendo. De casa, né? Primeiro ele tem que estar adequado. Se ele quer atuar nessa área, ele tem que estar adequado. Ele tem que entender da legislação. E depois ele começa a pensar, a atender os outros, né? Porque é uma coisa muito complexa. Até o terceiro do seu escritório tem que estar adequado. O teu contador... Você auditar esse terceiro. Tem que auditar. E não só auditar. Você tem que... Desculpa te cortar. Não só auditar, você tem que provar que você auditou. Porque tem um princípio que é o princípio da accountability, né? É um princípio que você tem que provar o que está sendo feito. Então, se você só auditar ele e não gerar a comprovação, né? Aí os sistemas nos ajudam muito. Por quê? Porque no sistema, quando você faz algum tipo de auditoria, você inclui no sistema auditoria, então vai estar lá a tua vida toda dentro do sistema. É obrigado a contratar um sistema para manter o programa de adequação, de conformidade em dia? Não é obrigado, você pode fazer tudo no Excel, fazer o registro de operação no Excel, pode manter os teus registros arquivados em algum lugar, mas se você hoje em dia estamos no mundo informatizado, né, gente? Por que a gente não vai abrir mão do sistema para isso? E sem contar que o sistema encurta. Hoje a gente estava ouvindo um treinamento de um sistema que a gente tem, que tipo assim, se o sistema pode pensar para ti, para tu tomar uma decisão, para que tu vai gastar energia para ficar tomando essa decisão? Então, estamos no mundo de análise de dados, né? Hoje em dia as decisões são tomadas com análise as informações mais importantes hoje do mundo são dados pessoais. Assim, comercialmente falando, e eu queria já entrar nesse gancho também, porque assim, muito legal, assim, a lei tem um princípio de proteção muito eficaz, muito forte e tal. Veio através de uma adequação, de um regime de adequação comercial, enfim, internacional, Brasil, Europa e tal, e a gente teve que se adaptar. Mas assim, a gente acompanha algumas empresas, atividades comerciais, especialmente comercial ativo, assim, que você estava falando, eu fui dando xizinho em todos os critérios, assim, que muitos processos... O Yuri muitos processos a gente acaba identificando, seja especialmente comercial, mas assim, parece que é uma coisa que ainda está um pouco distante. Sim. Então, assim, você falou assim, risco, ou seja, que isso vai crescendo, essa participação de mercado ela vai aumentando, essa internalização dos conceitos e princípios da lei vão sendo internalizados nas empresas na medida em que esse risco de não adequação aumenta. Quais são esses riscos exatamente? Para quem está ouvindo, de repente vai assim, pô, será que eu vou investir nisso agora? Tá no momento, isso flopou, não flopou? A gente já ouviu falar de que a LGPD flopou e tal. Qual é o risco concreto, assim? Porque na verdade, possível? Isso é meu dia a dia, né? Quando a gente está aí divulgando a cultura da privacidade, a gente ainda está aqui, como eu disse, capinando o mato aqui. E na nossa região, mais ainda. Mais ainda, imagina. Porque, enfim... Isso, inclusive, acho que tem que ser um ponto de conversa. Mercado, mas vamos lá. Compliance, a gente vai voltar lá atrás. O compliance, hoje em dia, quantas empresas sabem o que é compliance? Quantas empresas sabem a vantagem que o compliance traz para as empresas? Eu não digo nem reputacional, eu digo organizacional mesmo. As pessoas às vezes a empresa não tem nem noção do que é o compliance, não sabe o que é pegar os seus processos desenhados, botar na mesa, ver o que é o risco que tem, o que pode melhorar. Então, aqui a gente não tem essa cultura ainda, infelizmente. Então, a gente está capinando o mato, porém, quando a gente começa a entrar na empresa e começa a mostrar as ferramentas, porque, assim, é muito ligado com gestão, a gente foge um pouco da advocacia, isso é verdade. Hoje em dia, eu atuo muito mais com gestão do que com a advocacia. Eu ouvi de um professor falando sobre compliance, que
Compliance nada mais é do que uma ferramenta de gestão. Exatamente. A gente vincula muito ao direito por uma questão da origem, do compliance, etc., da lei, mas é uma ferramenta de gestão, né? São pilares de gestão, né? Na verdade, você usa as ferramentas de gestão para você verificar a conformidade da empresa. Com o quê? Com as normativas, inicialmente com as normativas, mas às vezes a gente começa a se imbuir tanto, né, se integrar tanto na empresa que você começa a identificar outros tipos de gaps administrativos. O processo está falhando às vezes. E aí você olha o processo ali modelado, desenhadinho, né, na linguagem BPMN, tu começa a enxergar ali, olha, mas peraí, esse fluxo tá errado aqui. Se a gente não consegue melhorar isso aqui, aí a empresa começa a enxergar o quanto aquilo é favorável para ela. Tem valor concreto isso no dia da gestão. Exatamente, porque quando ela começa a visualizar, a gente começa com LGPD e termina às vezes com compliance total da empresa. Porque a empresa começa, meu Deus, isso aqui que eu estava precisando. Né? Então, ainda mais que esse trabalho é um trabalho que é interno. Então, eu já digo para quem quer atuar nessa área, você tem que ter disponibilidade de estar dentro da empresa. Ou da organização que você tiver. Você está olhando o back-office da empresa total. Exato. Eu não... Mas a advocacia como um todo, em todas as áreas, ela está se reinventando na gestão também dos seus clientes, dos seus passivos, da sua própria gestão interna de escritório. Acho que é um caminho sem volta. Ter se chamado de bonitamente de business law, né? Você ficar com... Você conhecer a empresa que você atua. Então, aqui a gente não está ainda, a gente está batalhando dia a dia atrás desse reconhecimento. É uma batalha muito grande, mas o que a gente ganha quando eu chego numa empresa que eu consigo ter esse retorno, esse feedback da empresa, assim, caramba, era isso que eu estava... Porque as empresas não... E olha, vamos lá, nossas empresas, grande maioria aqui são empresas familiares. Sim. Que foram crescendo de qualquer jeito e tal. Na força braba. No braço. Né? Então, assim, às vezes não tem nem noção do que é uma gestão pouco mais organizada. Aí, quando a gente entra lá com o básico, a pessoa fica, meu Deus, o que é isso? Né? Então, assim, a gente tem focado... Eu até me perdi na pergunta já, porque eu já vou... Não, risco, era a questão do risco, assim. Qual era o risco do não enquadramento? Tá, então, assim, a gente sempre começa com a questão voltando lá agora para a LGPD, quando a gente está querendo convencer, fazendo aquela primeira reunião, aquele kick-off, né, com a empresa, mostrando a LGPD e tudo mais, a gente diz assim, olha, existem duas formas de você querer se adequar à LGPD. Uma é pelo amor, né? A vantagem reputacional, a organização da empresa, você vai sentir quanto a sua empresa vai evoluir, vai se diferenciar no mercado, mas o que conta mesmo, às vezes, é a gente falar da dor. Então, a gente começa mesmo pela dor, porque não adianta, ninguém quer gastar dinheiro com coisas que não percebem valor. Que não se chega o valor, exatamente. Prestação de serviço, hoje em dia, gente, advocacia ponto, sem os pormenores. Sim. É isso. A gente tem que... Gente, né, é uma batalha sem fim para a pessoa entender o quão importante a advocacia é para você. Mas foi uma advocacia preventiva, uma advocacia... Daquela vontade de dizer assim, eu avisei lá atrás. Tipo assim, eu não sou um custo para ti, eu sou um investimento para evitar que você tenha um prejuízo maior. Exatamente. Então, a gente na advocacia já é essa construção para o empresário entender, né, o quão importante é aquilo para ele. E aí a gente já começa, bom, ele não entendeu pelo amor, vamos pela dor. É o seguinte... Você pode sofrer penalizações administrativas. A Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais já está aí ativa, já tem processos administrativos em curso que podem te penalizar. Né? As penalidades, não vamos falar nem da penalidade pecuniária, que já pode ser aplicada porque já foi estabelecida a dosimetria da pena, então a lei já está completa e ela já pode ser aplicada e já foi aplicada. Né? Inclusive, foi um agente de tratamento de pequeno porte, foi um atendimento de call center que não tinha encarregado e não estava sendo claro em relação ao tratamento de dados pessoais. Levou 2 penalidades. E uma delas foi pecuniária. Qual é o limite dessa pena pecuniária? 50 milhões de reais. Né? Penas diárias, pecuniárias diárias. E, além disso, tem um escalonamento, claro, você pode ser reincidente, tem benefício, se você tiver programa de governança, você é beneficiado e tudo mais. Enfim, tem várias. Essa questão da dosimetria da pena administrativa, ela é uma parte aqui que a gente já tem um dia conversando dela. Mas o mais importante é que o que ele tem que entender? Ele pode ser penalizado. E uma das piores e mais graves penalidades que tem é ele de ser proibido de realizar tratamento de dados pessoais. Então, o que a gente vai fazer? Fecha a porta. Né? Acabou a empresa, porque não tem nenhuma empresa hoje em dia que não atue com dados pessoais. Então, se a NPD chegar ao ponto de dizer assim, você não está apto para realizar o tratamento de dados pessoais, você não é uma organização apta para isso, fecha a porta. Pode fechar, não vai fazer nada. Então, a gente já começa a pontuar por aí, tá? Isso só administrativamente. Judicialmente, qualquer um de nós somos titulares de dados pessoais, portanto, cada um de nós pode entrar com uma ação individual contra a sua empresa
E se você tiver vazado meus dados, se você tiver tratado irregularmente, Indenizações e tal. eu posso entrar com uma ação. Não só isso. As associações, né, ou seja, aquelas organizações transindividuais podem entrar com ações coletivas. Isso já aconteceu aqui em Belém. E em grande escala. Tanto um sindicato contra uma associação entraram contra inúmeras empresas aqui em Belém e arredores pelo descumprimento ou pela não adequação à LGPD. E esses processos estão em curso até hoje, né? Então, assim, as pessoas não têm noção ainda. Aquele negócio de não pegou, não pegou, não é bem assim, pegou. Porque as pessoas estão pensando, não pegou só do ponto de vista do direito sancionador administrativo. Mas eu tenho essa possibilidade de entrar umas ações coletivas, podem entrar com uma ação coletiva cobrando um dano moral coletivo, um dano... E exatamente, as ações versavam sobre isso. E eu ainda vou mais, os órgãos administrativos auxiliares, como a Senacom, podem também, está na lei, podem também atuar como já ocorre. A Senacom tem aplicado multas com base na NPD em empresas que fazem tratamento irregular ou tiveram algum tipo de vazamento e não publicizaram, porque... E tem mais, o risco reputacional. Porque se, por exemplo, uma empresa sofrer um vazamento de dados pessoais, ela tem que comunicar a NPD, ela tem que comunicar os titulares de dados publicamente que houve o vazamento, as medidas que ela tomou, ela precisa ter toda essa cautela, ou seja, o risco reputacional vai embora. Grande. Mas se a empresa trouxer... Não, porque assim, tem uma outra premissa que tem na segurança da informação, não é se vai ocorrer um incidente de segurança da informação, é quando vai ocorrer e o que você fez para minimizar os danos daquela segurança, daquele dano, né, que ocorreu em virtude da segurança da informação furada, né? Então, tudo isso daí, a gente já começa conversando para expor para a empresa. Sim. Porque às vezes a gente chega numa empresa e assim, a empresa não entende o quão é importante o seu dado, não é nem um dado pessoal. Às vezes está com um antivírus free, né? Aí a gente, meu Deus, deixa eu te falar, cara, a tua empresa está aqui, tu não está entendendo. Rede aberta, pastas sem qualquer limite de acesso. Aí tu fica, gente, deixa eu te falar, a gente não tá falando só de dado pessoal aqui, a gente tá falando do teu dado comercial. Violação própria. Entendeu? Seus dados industriais, comerciais, que vão tua vida aqui da tua empresa pode ser exposto de qualquer forma. Cadê o treinamento do teu colaborador para ele não entrar num site aí ou entrar num famoso phishing, né? Clique aqui no e-mail que chega para ele expõe a rede todinha e vai embora, não é só dado pessoal, vai tudo. Então, assim, é esse tipo de conscientização que tem que ser feita, porque vai muito além do que o dado pessoal. As pessoas esquecem que a estratégia da empresa está dentro do computador. Tudo, gente. Hoje em dia, o que não está aí? Então, se a pessoa não está tendo um resguardo mínimo com seus dados, com os dados internos da empresa, a pessoa esquece que a área, eu digo que a área mais importante de uma empresa é a área de TI e segurança da informação. Porque às vezes a empresa não tem condição de ter uma área de segurança da informação, uma área de TI. Mas se ela tiver uma área de TI que seja minimamente treinada para resguardar a empresa, e não só isso, quando acontecer alguma coisa, existe um plano de continuidade de negócio? Por exemplo, se faltar uma luz, você tem como continuar a sua empresa, né? Porque não é segurança da informação, como eu falei, qualquer coisa que abale os dados, o funcionamento regular da empresa. Se faltar luz na empresa, o que vai acontecer? Vocês vão conseguir atender? Tem um plano de continuidade de negócio treinado, ensaiado? Tem ou não tem? Já começa daí. Aconteceu o quê? Acabou a internet, e agora? Como é que você vai prestar o seu serviço? Aí o teu cliente está entrando lá, meu Deus, não estou conseguindo acessar, aí não sei, tem uma informação, vocês estabeleceram um plano de comunicação com aquele cliente para dizer o que está acontecendo? Aí isso vai abrindo a cabeça da empresa, porque realmente isso envolve diretamente o core business dela. Não é só proteção de dados pessoais, não é só proteção dos dados, é a empresa. Então, se a empresa começa a enxergar isso como um benefício, quando a gente começa a conversar, a gente começa por aí, vai chegando no benefício. Falando, você vai ter sua empresa organizada. Você vai saber onde você está colocando o pé. Você vai saber o que fazer se acontecer alguma coisa de errado. Você vai saber quem você tem que acionar, o que você tem que fazer. A empresa nem sabe que se ela sofreu um acidente de insegurança da informação, ela tem que comunicar a NPD, por exemplo, senão vai só se agravando o risco dela. Quanto mais rápido ela comunicar, menor a penalidade dela. Né? Então a empresa está por fora, todo mundo aqui assim. Exato, tá esperando. Vivendo a vida como se nada tivesse, não tem noção do que pode acontecer. É muito do empresário, e aí falando um pouco do mercado, o nosso empresário é aquele empresário de deixa a vida me levar. Ele não tem um planejamento. Talvez isso seja o perfil do nosso empresário. Deixa a vida me levar, ele não tem um planejamento estratégico, ele não sabe o que é estratégia, ele não sabe a missão dele, ele não sabe a visão dele, ele não sabe, ele só sabe que ele tem que vender
aquele negócio que se ele vender, ele Exatamente. coloca dinheiro no bolso. Mas aí- e a perpetuidade da empresa? Eu acho que tem muito a ver essa cultura, tá muito conectado. Os empresários que estão, deixa acontecer, via de regra são empresários que não têm uma maturidade de gestão. E a gente vê isso muito mais na segunda geração, na próxima geração, né? A primeira geração, que é o pessoal que construiu, que No foi braço. lá, pegou o tijolo e construiu. Tá ali naquele... Cresceu o negócio até aqui, mas ficou aquela coisa desordenada. Cheguei até aqui sozinho, ninguém foi mais. Vem a segunda geração, que é o que acontece muito na nossa família, já no nosso estado. A segunda geração, ela já vem com outro espírito. Ela já estudou, ela já foi para outro estado, né? Ela já foi em São MBA, já Paulo, fez, MBA, nananana, ela já volta com outro raciocínio. Só que aí entra naquele embate pai, mãe e até onde eu posso chegar para mudar. Então, ele tá ali querendo fazer a transformação na empresa, tá vendo a necessidade, mas ele empaca um pouco na primeira geração. Aí, isso a gente ainda vê muito aqui, muito, 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 essa necessidade de quebrar esse paradigma primeira. Eu acho que isso talvez fosse até um dia Eu acho que isso já está sendo discutido aqui na nossa região, mas seria interessante a gente botar em pauta nesses encontros que tem em tantos lugares, né? Esse impacto, primeira com segunda geração. Aí tem a importância da gente falar disso aqui também, porque são cuidados assim, que vão muito além da simples proteção básica desses dados por qualquer empresa, qualquer prestador de qualquer serviço. Ou seja, não tem empresas prioritárias nesse sentido. Todas tratam um tipo de dado, Sim. necessariamente, e precisam ter esse tipo de cuidado, esse tipo de processo, ele é assim, a gente te ouvindo aqui, a percepção de valor, aquele negócio, a gente vai pesquisar, a gente vai ler, não é uma especialidade nossa necessariamente, mas a impressão é que não tinha pegado ainda. Assim, te ouvindo aqui já é uma impressão diferente, assim, pegou de fato, o caminho está mais avançado em relação à conscientização geral, ao aculturamento da necessidade de se fazer esse tipo de proteção. E aí eu queria já engatar nessa segunda etapa da nossa conversa, considerando já essa evolução, esse estágio que, confesso, está mais avançado onde eu achava que estava em termos de pegou a lei, entre aspas. Sim. O advogado nessa história, aquele cara que está começando, está vendo ali, pô, tô me inteirando, tô estudando, tô vendo, tô gostando, tô fazendo, que área atuar, como eu vou fazer, como é que, enfim, na tua experiência, na tua vivência, nos teus estudos e tal, onde o advogado atua, onde ele pode atuar necessariamente. Claro, ele pode atuar no assessoramento jurídico, no entendimento da lei e na prestação de serviço como advogado para cliente da empresa nesse processo de adequação, enquadramento, enfim, de conformidade, né, que é a expressão específica, com a lei de proteção de dados. Mas tem outras atuações, você falou. Hoje você atua mais na gestão, propriamente dito, e do que no contencioso, digamos assim, na advocacia raiz relacionada a esse tema. Como é que é essa atuação em gestão? Precisa de alguma certificação específica? A carteirinha da OAB abre todas as portas para essa atuação? Precisa de, enfim, uma formação específica, uma certificação específica? Que tipo? Como é que o advogado pode entrar? Primeiro, ele pode, né? Assim, Pode. O advogado não é só administrador. Não é só TI, né? Porque a primeira impressão todo mundo é TI. Ou é TI ou é advogado. Todo mundo já acha que é isso. Não. Ainda bem que nós estamos nessa fase. Ainda bem. Não, vocês não estão entendendo a Tá discussão que tem em relação a essa questão da participação do advogado, porque a OAB já se manifestou querendo algumas, né? Que fosse exclusivo do advogado a função do encarregado. Aí já começa a briga. A OAB fazendo OAB. Aí já começa essa briga, pode ser no só do advogado, não. Enfim, já muita discussão. Como é que tá hoje em dia? Hoje em dia... vamos lá. Primeiro, esteiras de produtos em relação ao LGPD, privacidade e proteção de dados e tudo mais, né? Você pode prestar consultoria, assessoria na área, como jurídico mesmo, né? Então, você pode dar essa consultoria especializada, fazer essa parte de auditoria. Auditoria já é outro produto. Mas você já pode dar essa consultoria em relação ao LGPD como advogado, escritório de advocacia especializado na área, né? A outra esteira de produto que a gente tem é auditoria. Auditoria e intimamente ligada com saber o nível de adequação de uma empresa, ou seja, aquela auditoria prévia. E tem auditoria posterior, né? Concluiu e você tem auditoria terceirizada, que a gente chama de terceiro nível, que é aquela que fica constantemente auditando para saber se a empresa pode melhorar o que ela pode melhorar. Isso é uma outra esteira de produto. Muito nichada, muito especializada.
temos um outro nível aqui também, que é a parte de revisão contratual, por incrível que pareça, que é essa parte da due diligence e gestão de terceiro. Também é uma outra esteira de produto que pode estar intimamente ligada com a atuação do advogado. Legal. E tem a parte da adequação. A adequação, a LGPD, você pegar uma organização do zero e colocar ela em adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, chegar no marco zero, né? Uma organização sem nada, e você começar a fazer todo o processo de conscientização, fazer mapeamento, fazer análise de risco. Atuação de maior valor, aparentemente. Elaborar as políticas, fazer treinamento, conscientização, enfim. É toda a adequação para que a empresa chegue no nível zero ali, e dali em diante ela entra em governança. A governança ela é geralmente conduzida por mais uma esteira de produto, que é o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, no nosso caso, por serviço. É como se fosse um novo advogado, por serviço terceirizado. Né? Esse profissional, realmente, a gente tem uma discussão aí que está rolando na própria NPD. Ele, inicialmente, não precisa ser formado em direito, não precisa ser formado em nada. Ele precisa ter um amplo conhecimento da legislação, da normativa, que não envolve só LGPD, GDPR, Constituição, enfim. Por isso que a gente entra um pouco na frente aí nessa parte. Nessa parte aí a gente já está 1 a 0. Então aí a gente já ganha. Eu diria até 2, porque pela quantidade de legislação... Aí a gente começa a fraquejar. É importante que tenha um conhecimento mínimo em segurança da informação e TI. Aí ferrou. Aí o que aconteceu comigo? Estou fazendo a minha segunda faculdade em segurança da informação, tecnólogo em segurança da informação. Eu estou concluindo, graças a Deus, porque eu queria agregar mais essa skill para minha... Uma hacker em potencial. É o básico que eu sei, só para saber conversar com quem sabe mesmo, né? Só para não chegar aqui perdida. Né? Então tem que ter um conhecimento básico em segurança da informação e tecnologia da informação. Aí a gente já deu uma escapada aí. Bastante. Aí, outra parte importante, tem que ter conhecimento em gestão, né? Projetos, processos, tem que ter um amplo conhecimento nessa área. Por quê? Porque você vai lidar diariamente com os processos da empresa. Você precisa saber ferramentas de mapeamento de processos, você precisa saber BPMN, PMBOK, tem que ter todo esse estudo, acercabouço por trás. Isso é indispensável. Mas a advocacia, nesse terceiro ponto aí, ela tá num caminho também de cada vez mais internalização desses conceitos. Tudo bem, internalização, mas vamos combinar que a gente é bem despreparado para gestão, de um modo geral. Nós advogados, nós não fomos educados para isso. Mas é uma dor que a gente já sente... já tem bastante já tem um tempo, e a gente já começa a internalizar meio que na marra, meio que no caminho, meio que trocando pneu com o carro andando. Mas é uma preocupação real e concreta hoje da advocacia, a gestão. Né? Porque eu acho que se a gente tiver essa preocupação e a gente trouxer isso para os nossos clientes e começar a ver essa exigência de todo o nosso ramo, né, de uma maneira geral, isso vai fortalecer o nosso objetivo principal, que é chegar na governança corporativa, que é chegar na parte do compliance efetivo. Principalmente aqui, nós somos agentes que estamos realmente plantando isso aqui nas organizações. A minha missão hoje em dia, é auxiliar a empresa. Auxiliar a empresa em todos os sentidos, não somente na área jurídica, mas na parte de gestão, na parte de LGPD. Então, assim, eu caminhei um caminho hoje em dia que é esse, é auxiliar as empresas, é o meu objetivo de vida, é uma missão que eu adotei. E eu me preparo para isso, né? Então, se todos nós, de alguma maneira, estivermos contribuindo para isso, a gente vai conseguir amadurecer nossas organizações. É um plano meio ousado de vida, né? Começa assim todo o plano. Mas se a gente começar, a gente vai conseguir amadurecer as nossas organizações no nosso estado, que precisa amadurecer bastante. Então, o encarregado... Tem mercado para advocacia nessa área. Mas um mercado que precisa ser construído. A gente precisa reforçar e não só vender a superficialidade da LGPD. Porque hoje em dia tem muita gente vendendo LGPD, curso de LGPD, não sei o que. Então, assim, banaliza, prostitui o mercado e não chega na principal finalidade. Que eu ouso dizer que é uma porta de entrada para a empresa compreender o quanto ela precisa estar em conformidade em todas as áreas para ela ter uma empresa rodando. Isso que tu falaste aí me deu um start aqui talvez da importância de se criar um ecossistema para isso. Um ecossistema com pessoas preparadas, porque a gente vem a carreira da advocacia de modo geral, o advogado de modo geral, ele é bem vaidoso, né? Ele não quer dividir. Ele não quer dividir bola. Mas assim, a partir do momento em que tu entra um ecossistema e tu cria um ecossistema e pela esteira de produtos que tu descrevestes aí, tem mercado para todo mundo, inclusive para
trabalhar com parceria. Exato. Então você tem um ecossistema de 4 ou 5 escritórios que eles ficam se indicando um para o outro, porque, olha, eu estou começando com essa empresa aqui, mas quando eu terminar com ela aqui, eu vou precisar de uma auditoria externa. Então eu já indico fulano de tal. Então, daí a importância de repente, você fazer um ecossistema, de você fomentar treinamento, de você criar um ambiente para isso, para que você crie isso. E o mercado se desenvolve a partir daí. Exatamente isso. E eu acho assim, qualificar pessoas, porque, por exemplo, quando eu decidi estudar LGPD, faz muito tempo, eu não estudava GDPR. Então, faltando ao ponto lá das certificações. Não é obrigado o encarregado ter certificações, mas, cara, é um destaque no mercado você ter uma certificação internacional. Né? Por exemplo, eu sou a maluca do certificado. Porque, para mim, se você consegue passar numa prova que é criteriosíssima, né? Se você é qualificado num Instituto Internacional de Privacidade, que é o IAPP, por exemplo, para ser um gestor de privacidade, você ser realmente um condutor de privacidade dentro de um projeto, você demonstra quão qualificado você tem conhecimento. É uma prova pesadíssima. Objetiva. É uma prova. Então, essas provas de certificações, elas são, primeiro, caríssimas. Mas qual é a certificação? Qual é a certificação? Tem várias. Tem inúmeras hoje em dia no mercado, mas tem algumas certificações mais consideradas no mercado. Aqui, para o nosso nível Pará, a gente não tem essa discussão, mas no nível São Paulo, né, que lá realmente o mercado bomba, é aquecido e tudo mais, e tem outros cargos, porque assim, não se limita só ao encarregado. Tem um analista de privacidade, tem o engenheiro, tem vários engenheiros de privacidade, tem vários cargos nessa área de privacidade para São Paulo. Nós ainda gostaria muito de desenvolver aqui nas nossas empresas esse nível de equipe de privacidade. Queria muito, 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 tipo, que todas as pessoas entendessem onde elas podem se encaixar e aumentar esse mercado aqui. Porque, como eu falei, o meu interesse é que quando eu falo para todo mundo, me convidam para falar, eu vou. Onde vou, de graça vou, pagando vou, não pagando, eu vou, porque o meu interesse é divulgar essa cultura, é que as pessoas entendam o quão é importante isso, né? Ela começa pela LGPD, mas ela vai para outros pontos, ela tem a tendência de profissionalizar nossas organizações aqui no nosso estado. A gente precisa entender o quão as nossas empresas precisam, quanto a mentalidade da empresa muda, ela vira uma outra empresa. Então, se você consegue introduzir isso, você vai além, né? Vai além, vai dizer, olha, vai abrindo oportunidade, vai abrindo novas... Porque, por exemplo, se o encarregado ele for uma pessoa que entende, se ele for uma pessoa realmente que ele entende, porque às vezes você quer nomear uma pessoa interna para ocupar lá o lugar do encarregado. Sim. Aí pega lá o teu cara do TI, ainda tem isso, pode ter conflito de interesse, tá? A NPD já daqui a pouco vai ser a norma do encarregado e pode ser que internamente haja conflito de interesse com pessoas internas, porque imagina, como é que você vai se autofiscalizar? Autofiscalizar a sua própria área. Né? Eu sou encarregado e TI. Eu sou encarregado e sou TI. Como é que eu vou fiscalizar o TI? Como é que eu vou auditar o meu TI? Como é que eu vou querer que o meu TI se engaje se eu sou a da área? Né? Então, tem uma norma agora bem criteriosa que a NPD está criando. Eu até participei da discussão, porque tudo envolve muita discussão com a sociedade. Eu até entrei lá para fazer essa discussão. Então, abre-se mais um campo, porque se houver um conflito de interesse para as pessoas que estão dentro... São duas vagas. Que é o que todo mundo quer, é logo colocar alguém dentro da sua empresa para não ter que gastar o serviço com mais um profissional. Se realmente esse conflito de interesse se estabelecer, a gente ganha mais um ponto aí. Porque a advocacia, ou quem estiver preparado para isso, vai conseguir ocupar essa vaga aí, que seria de alguém interno da empresa. Do encarregado. O encarregado encarregado pelo tratamento de dados pessoais por serviço, que a gente chama de GPO as a Service, né? Então, assim, as certificações, as provas, tudo que você faz, obviamente, vai te transformar em um outro profissional, né? Hoje em dia, eu sou advogada de formação, mas eu sou uma outra profissional, sou totalmente diferente do que eu fui um dia. E não pela parte da segurança da informação e do TI, mas pelo esse amadurecimento que eu tive, claro. Sabe? Então... Eu ia entrar nessa parte, assim, já também para direcionando pra gente finalizar, mas como foi a tua história nisso, assim? Você começou na advocacia, imagino que advocacia raiz mesmo, naquela de bater pé no fórum, fazer petição e tal. Como foi essa virada de chave? Essa virada de chave, essa percepção do mercado, esse momento, esse insight, o que ocorreu com a Cristiane para ela... Assim, pô, eu vou aqui.
Aham. Eu vou aqui, qual foi essa viradinha de chave? Porque assim, são coisas que a gente bate aqui muito no podcast, é nisso. Quando é que dá o cara que vai pro criminal, o cara que vai pro tributário, o cara que vai pra holding, que faz... Vários sites diferentes, assim, momentos assim, muitas vezes tão aleatórios e muito individuais que viram sites importantes de virada de chave para a carreira como um todo. Então, queria saber como foi no teu caso essa... A minha história, como eu sempre fui voltada para o empresarial, eu sempre atuei na área civil empresarial. Eu comecei no Banpará, eu era estagiária do Banpará, não sei se a gente pode falar nomes aqui. Pode. Estagiária do Banpará. Ou seja, eu nasci no mundo corporativo. Né? Era um corporativo de um estadual, né, ali, mas era uma empresa. É um banco de qualquer jeito, que é certificado pelo Banco Central. Aquilo me fascinava de uma forma, aquela comunicação corporativa, CI, e não sei o quê, nanana. Aquilo me, sabe, meu Deus, eu faço parte de uma organização, eu tô aqui, e nanana, e tem toda essa estrutura empresarial, essa hierarquia empresarial, né, tem o operacional, o tático, o estratégico, e aquilo ali sempre me encantou. E eu sempre tive eu sempre tive essa necessidade de estar internamente na empresa, né? Eu sempre tive de entender aquilo ali direitinho e tudo mais. Então, estagiei no Banpará, fui para a PFN depois, lá na PFN já saí um pouco da história. Totalmente. Já saí totalmente da história, já fui trabalhar com parte de execução, né? Que também... Só que quando eu entrei lá na PFN, eu já comecei a ver, gente, a gente precisa organizar o processo aqui, que tá um pouco pra gente fazer o negócio ser mais otimizado. Então, essa minha veia da organização do processo dentro, ela sempre existiu. Bora melhorar o processo aqui e tal. Então, tava ali, mas já tava me voltando para a área do processo. Então, depois saí daí... Do processo interno da empresa, não é o processo judicial. É o processo judicial, mas como melhorar o processo pra gente, de repente, conseguir otimizar as coisas, né? E aí, saí de lá, já fui comecei a abrir um escritório de advocacia lá atrás, né? Inicialmente com 2 amigos de faculdade, eu fiz federal, e aí a gente começou numa salinha do meu pai lá, e aí a gente começou, 2 amigas. Só que no fundo, a perspectiva delas era o concurso público. Queriam só fazer aquele tempo de advocacia para comprovar. E eu não, eu sempre... clichê, né? Clichê. É meio clichêzão. Em que pese a minha família é de servidores públicos, e eles queriam, sempre botaram na nossa cabeça, mais um clichê. Servidora pública. Todo, meu pai, minha mãe, minha irmã. Pai, formei, aí... Todo mundo queria... Eram duas coisas lá na nossa casa. Era faculdade pública e concurso público. Sempre foi essas duas grandes... Receita de sucesso. Exatamente, estabilidade. Tarará. E eu me lembro que quando eu olhava para o AB, assim, eu ficava, meu Deus, eu vou AB, eu quero ser advogada, eu quero ser advogada. Ou seja, no meu coração... Sempre advogar foi o teu propósito que eu era queria. Advogar. Mas eu tinha uma carga muito grande em mim, né? Ali, aquele servidor público. Olha, vai logo fazer concurso. Né? Olha, tem concurso tal, vai te escrever. Um parênteses nessa tua história pra gente já voltar. Como foi que tu disseste pro teu pai e pra tua mãe? Esquece, eu não vou fazer concurso público, que isso é importante. Eu nunca disse. Tu nunca disseste? Você nunca disse. Sabe como aconteceu? Porque eu disse, lá em casa eu disse. Papai e mamãe não frustra. Eu nunca disse isso pra eles. Só que meus pais, eles sempre me apoiaram em tudo que eu... Apesar de apoiar, eles estavam lá, olha, tem um concurso ali. Aí o que eu falei? Eu falei, pai, você vai ter uma sala aí, né? Eu vou abrir um escritório na sua sala. Tá, tudo bem, meu filho. Vai lá, então todo suporte. Chamo esses meus e ficamos lá. Mas o Zap com o digital do concurso continuava chegando. Mas ele começava, minha filha tem um concurso tal do não sei o que, mamãe, minha filha, você vai gostar. E eu coloquei na minha cabeça que aquilo ali ia ser passageiro. Passei, né? Mas tinha o espírito empreendedor sempre em mim. Sempre essa história, gente, bora fazer um negócio com uma empresa, vamos procurar empresa. E era sempre essa história com empresa, né? Que era uma empresa, bora desenvolver uma empresa. E aí, por fim, as 2 concurseiras, minhas amicíssimas, foram embora. Uma hoje mora nos Estados Unidos, né? E é servidora pública, remota. Ou seja, ela seguiu a carreira dela, que ela tanto planejou. E a outra também é servidora pública lá em Brasília. As 2 viraram servidoras públicas. E entrou uma sócia, que é a minha sócia até hoje, que é a Jaiane. E que é a única que tá faltando vir aqui. O Daniel, tá faltando e por só fim ela entrou agora. o Daniel, né? O Daniel. Quando eles entraram, eu ainda com a experiência do concurso público na cabeça, falei, gente, é o seguinte, vou sair do escritório. Porque eu preciso estudar 1 ano, porque eu preciso fazer concurso público. E os 2 prontamente, olha, Cristo, tenho certeza, não vou sair, porque é concurso público, não é isso aqui que eu quero, não sei o quê. E saí. Fui estudar 1 ano, quando deu 1 ano eu já estava doida. Só que eles já tinham mudado o patamar do escritório, né? Já tinha virado um outro escritório, porque os 2 trabalham. Se eu trabalho, os 2 trabalham muito mais. O Daniel, então, nem se fala. Então, eles
trabalhando incessantemente, mudaram o patamar do escritório. Quando não tinha mais, me cabia mais ali voltar. Eles já tinham triplicado o escritório. Triplicado não, mas enfim, já tinha outro patamar. Eu falei, vou ter que voltar para a vida da chibata. E fui para chibata. Mas graças a Deus, porque eu entrei no escritório que é o Siqueira Castro, entrei no escritório de massa, totalmente empresarial corporativo, e ali eu fui viver a minha realidade corporativa, porque o escritório aqui, o Siqueira Castro aqui em Belém, ele é o reflexo do que é um escritório de São Paulo. Então eu cheguei assim, meu Deus do céu, é aqui. Então era aquelas comunicações, Sim. sabe, aquelas coisas assim, pronto. E aí, como eu já tinha desenvolvido uma experiência, eu entrei no escritório para ser single point, que até os nomes eram chiques, né? Era call, single point, meu Deus, eu tava me achando. Então eu entrei e virei single point lá. O que é single point? Eu era a única advogada que tomava conta de uma carteira aqui. Os outros eram só representantes. Vinha a demanda e eles só protocolavam, ia para audiência. Eu não, eu faria gestão e entrei com 2 grandes carteiras aqui. E foi aí que eu comecei a minha noção. Ninguém tinha essa necessidade, eu ia na empresa. Né? Então eu ia lá para dentro da empresa e ficava lá, bora ver o que a gente precisa melhorar. Aí que eu comecei. Então essa necessidade de estar dentro da empresa, ela sempre estava em mim, em organizar o processo e tudo mais. E aí, deu um determinado tempo, saí do Siqueira Castro, porque os escritórios, eles têm, né, o seu tempo de vida. E aí fui para um escritório, fui para o jurídico interno, mas tudo tinha um objetivo. Eu falei, eu quero ir num escritório que eu seja jurídico interno de uma empresa. E eu fui para o escritório que eu era jurídico interno da empresa. E aí eu ficava lá e eu achava o máximo, porque eu estava lá dentro da empresa, eu estava vivendo o dia a dia da empresa. Tu era uma executiva dentro da empresa. Exato, então eu estava vendo que tudo que estava acontecendo. Aí falei, agora já chegou a minha hora, vou montar meu escritório de advocacia. Voltei para a sala do meu pai, lá de 1900 antigamente, humildemente comprando móvel, tarará, tarará. Pai, vou voltar. E aí eles já tinham largado a mão, né? Realmente, assim, ela vai. Mas a própria história, o sucesso, ele vai convencendo. O sucesso convence. Já era. Ele viu que... Aí trouxe a minha sócia, uma sócia e tudo mais, e fomos, mas já comecei. Aí foi. Mas vamos, mas já conheci uma outra cabeça. A gente já tinha feito MBA em Direito Empresarial, já estava tecnicamente mais preparada. Mas a ideia era sempre essa, vamos para dentro da empresa, vamos ser um diferencial, vamos mudar, vamos lá para dentro conhecer. Sempre foi essa história na minha cabeça, eu sempre tive essa ideia de bora botar essa empresa para cima, sabe? E aí, ela engravidou, teve que sair, eu fiquei com o escritório sozinha, enlouquecida. E quando eu achei que eu ia, né, não vamos seguir o escritório, eu engravidei. Aí ela voltou, já estava aquela confusão, engravidei. Tava com o Bernardo já, meu filho Bernardo já tinha nascido, aí eis que os 2 aparecem lá em casa, na casa, e dizem, olha, a gente está precisando de um sócio da área civil empresarial, tu não queres voltar? Eu nem eu presto atenção, volto, porque eu sabia que ali era a minha chance de voltar e de fazer o trabalho de tudo que eu tinha passado para contribuir com eles. Esse ali. 1 ano que tu ficaste fora, mais de 1 ano, na verdade, né? Tu já iria agregar o valor que era necessário para tu assumir essa posição. Na verdade, foram 5 anos de lá para cá. Toda essa trajetória minha durou bastante tempo ainda até eu voltar. Foi muita chibata até que para eu viver aquele momento ali. Deus vai encaminhando as coisas para você chegar no momento certo, na hora certa. Então, quando eu já entrei com todo esse conhecimento que eu tinha e tudo mais, e aí eu entrei na área do empresarial. Entrando no empresarial, eu comecei. Vamos lá, empresarial, civil, mas sempre lá. Justiça, civil, Mas a minha cabeça sempre... No contencioso, mas a minha cabeça era não. Aí começou uma história de atuar no consultivo e a que a gente chamava de advocacia preventiva, né? Eu falava, vamos desenvolver advocacia preventiva, e reforçar a advocacia preventiva. Aí eu comecei a me meter nessa história, aí conheci o tal do compliance. Aí comecei compliance, que eu estudei compliance, comecei a viajar, a gente viajou, foi para São Paulo, voltou, não sei o quê. Aí vamos lá, governança. Aí a gente já começou a se imbuir tecnicamente, todos nós. E o mais importante, todos nós enxergamos a necessidade, né? Não era só eu na vanguarda querendo. E nós 3 enxergamos isso, a gente foi se preparando junto. E a gente começou a entender a necessidade de a gente organizar o escritório também, os nossos processos internos. Então tudo foi se combinando. Até mais ou menos ali naquele período que a gente fez o programa de gestão junto com consultoria e tal. Foi naquele momento. Então, e aí quando chegou um dado momento, deu uma doidice na minha cabeça. Eu falei,
privacidade e proteção de dados pessoais. Era projeto de lei, talvez um dia, quem sabe, aqui no Brasil. E aí eu comecei a olhar aquilo e falei, olha, que tal, bora ver isso aqui. Aí comecei, fui estudar GDPR, fui fazer certificação da GDPR lá, que é uma prova super difícil também. E comecei a me interessar pelo assunto. Aí começou a evoluir, né? A história da LGPD aqui E isso a gente já compliance, governança corporativa. Eu falei, gente, tem tudo a ver. E outra, essa legislação ela vai impactar todo mundo quando ela vier para o Brasil. Já era, isso aqui não tem mais volta. Aí eu, dito e feito, eu comecei. Estudei, comecei. Aí pronto, aí aquilo virou a minha... Aí eu tenho um negócio que eu sou meio... Eu acho que eu sou TDAH, não sei. Gosta de uma coisa que eu sou obsessiva. Eu fico obcecada por aquilo de uma forma que eu quero... eu vou estudar isso, vou estudar tudo do melhor que tem nisso aqui. Aí pronto. E aí acendeu a tal da virada de chave. Aí eu comecei a dizer, eu quero ser o melhor nisso aqui, porque isso aqui vai mudar a vida das empresas. Isso tem uma conexão com a compliance, com a governança corporativa, isso vai atender. Que já era a tua praia. Que já era a nossa praia e tal, e eu sempre fui direito para cara, tem tudo para... Olha, quando nem se falava ainda em jurimetria, eu já ficava falando em análise de dados do processo. Eu falava, gente, uma análise de dados no processo que é corriqueiro, e a gente olhar uns dados que são corriqueiros aqui, e a gente tomar uma decisão de fazer um acordo ou não aqui, isso ia revolucionar o mundo jurídico. E tá aí, hoje em dia tá aí a jurimetria. É muito legal isso quando você vê aquele momento em que a gente se sente pregando no deserto certo assunto... E ainda me sinto ainda. Não, sim. Mas diferente de lá atrás. Sim, Não, loucura. O Daniel falava assim pra mim, Cris, tu tem certeza que tu tá fazendo? Tu acha que isso vai importar? É muito legal isso, assim, quando você tá pregando no deserto com uma convicção e o negócio gira, o negócio roda, o negócio cola. Puta, aí é muito legal a sensação de... Tem várias histórias aí, tanto no empresarial, no jurídico, na advocacia em si, de áreas assim, de reconhecimentos assim, de atuação. Às vezes nem é uma lei nova, mas é uma forma como o cara se encontra e vai e persiste naquela área. A gente já conversou com algumas pessoas aqui assim. É muito legal assim, a persistência, a convicção, especialmente. E uma visão de futuro extraordinária, no sentido de, tipo assim, muito legal. Ainda era projeto de lei e, tipo assim, isso vai pegar. Eu preciso me especializar para quando isso acontecer, eu já tô na frente. Isso é uma visão de futuro extraordinária que, tipo assim, poucos profissionais têm essa visão porque a gente vive muito, principalmente a advocacia, mas todo mundo, a gente fala da advocacia porque é o nosso local de fala, a gente vive muito aquele do agora. Eu preciso colocar o dinheiro agora no bolso. Então, o que eu preciso fazer para colocar o dinheiro no bolso? E isso é uma visão de futuro. Você se perde no teu propósito e tal. Você precisa ficar plantando. Isso é uma coisa que você fica plantando, é uma plantação longa. Isso. É um crescimento de produto longo para depois você começar a coletar os frutos disso. Mas aí daí você já plantou um jardim inteiro, quando você começa a colher, a colheita vem de monte. Né? E tem que ter o apoio, né, dos sócios, porque, por exemplo, é uma loucura. Era uma loucura. Eu estava dessossegada na minha área empresarial, fazendo o melhor, né, do meu conhecimento, e eu estava ali confortável na nossa área, que eu poderia mais ainda. E aí os dois me apoiaram. Vai estudar, vai fazer o que tu precisa. E, naturalmente, a gente teve que fortalecer a área ali com outras pessoas, né, engrandecer ali a parte gerencial para que eu conseguisse sair um pouco e construir a área, que no fim uma apoia. Hoje em dia elas são áreas que se apoiam. Né? Claro, são clientes. Já tem o cliente dentro do escritório, tu só agrega faz uma venda a mais para dentro daquele cliente. Mas o que eu tô falando, assim, mais importante, e concordando com o Gustavo, não discordando, mas mais importante é você ter a visão de futuro, mas assim, e a convicção, o conhecimento de que aquilo assim. Tem muita gente que aventura, e isso também ocorre. A teimosia também, de você não confundir a convicção, a persistência com teimosia, e muitas vezes a teimosia leva ao resultado não esperado. Mas o quanto você se prepara, vê, assim, tem um feeling, tem a parte do feeling, e o quanto esse feeling é aprimorado com conhecimento, com estudo, para te preparar para ter essa visão, para apostar certo, para apostar naquilo que... E se manter firme, porque assim, eu ouvi muitas coisas de, meu Deus, tu tá doida, o que tu tá te metendo nisso? Isso nunca vai ser. Isso não vai pra frente, tu tá saindo da tua área de empresarial. Só que eu nunca tive qualquer dúvida, sabe, sobre que eu tinha que seguir aquele caminho. E é uma visão
curta dizer que tu tá saindo da tua área. É muito curta, porque ao fim e ao cabo, tu também, a partir do momento que tu é como tu falaste, é um código de defesa do consumidor, é a Constituição, são coisas que precisam, inclusive alguns dispositivos da CLT, são coisas que tu precisa ter base para ser advogado empresarial. Então é uma visão muito curta dizer assim, tu tá saindo da tua área. Não, tu estás te especializando mais dentro da tua área. Quando eu fui fazer faculdade, então, Daniel, tu vai gastar tempo fazendo faculdade, não sei o que eu falo, Daniel, calma. Isso aqui, lá na frente eu vou colher, não te preocupa. Tu vai ficar doida, não sei o que, não, vai dar tudo certo. Não te preocupa, que eu, no fim, sabe aquela quando tem uma certeza de que as coisas vão dar certo? Então eu já tinha parece que as coisas vão se encaminhando. Uma hora, isso, tudo de conhecimento que a gente adquire na nossa jornada de advogado, uma hora... É impressionante como uma hora vem, aquele negócio vai te exigido e tu te torna um diferencial naquele ponto, né? Então, é porque eu fiz um curso de não sei o que, não sei pra que esse curso, mas uma hora a vida vai e te exige e tu vira ali o diferencial tu vira um advogado. A virada de chave, ela nunca vem aleatória, ela nunca é assim, uma maçã que cai na cabeça. Ela é construída, às vezes você percebe, você tá mais atento a esse processo, às vezes não. Mas a virada de chave, ela nunca é aleatória, nunca é um fenômeno ocasional e tal. Ele é preparado e um momento você percebe. Você percebe aquilo que está construindo, aquele movimento. E é ter a coragem, a perspicácia, a visão de futuro, persistência. De virar de fato. A chave está ali, está na porta, tua mão está ali, é só virar. E esse momento, às vezes, o timing para outro é diferente. Mas, muito legal, muito bacana. Porque assim, é um tema que eu não dominava, eu não domino. Espero que vocês já tenham dominado e já saiam divulgando mais aí a Não, cultura. claro, muito legal, assim, porque é bacana quando a gente vem, ouve e aprende também coisas que... De novo, as notícias, sites jurídicos, entrevistas, muita coisa muito a gente vê no sentido e muito negativo em relação ao LGBT. Não vai pegar, você não cola, isso aqui é uma coisa que não deu certo. O vacatio legis sendo ampliado foi um indicativo de não vai pegar. Então. Foi muita confusão, era pandemia pelo meio, não sei o que, imagina, em plena pandemia, todo mundo preocupado em viver e eu preocupada em estudar LGBT. Porque eu tava assim, eu tinha uma certa convicção de que aquilo ali vai vir emplacar, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Foi um negócio assim muito doido. Realmente uma loucura. Quem eu escuto assim falando foi uma loucura mesmo. Mas hoje em dia, depois dessa construção toda, porque qual é a minha preocupação em estudar muito? É me sentir segura para chegar aqui com vocês e entregar conteúdo. É chegar com o cliente meu e respaldar ele do que ele precisa. Então, assim, essa busca incessante que todos nós temos que ter, os advogados, é justamente para que a gente possa levar a nossa expertise para onde tem que ser levada, né? Disseminar a palavra por aí. Então, por isso que eu digo, quando as pessoas me convidam, esse negócio de não vou falar, não, para quê? Né? Vão amadurecer, vão aumentar isso, vão tentar levar isso para quem mais precisa ouvir e que vai construir isso também, né? Então, a gente espera que isso seja olha, quando eu dou... Hoje em dia, por exemplo, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, dar treinamento. O que isso tem a ver com a advocacia? Hoje em dia já tem mais, pelo Business Lab e tudo bom. Mas muito antes eu já adorava dar treinamento. Eu chegava, quanto mais gente tivesse, bora lá, gente. Então, treinamento pra mim hoje em dia é uma coisa que me revigora. É treinamento lá no Castanha. Vou. Bora. Porque eu vou chegar lá, eu vou fazer uma das coisas que eu mais gosto, que é tentar ter essa né? Vamos elevar a cultura da empresa. Também a percepção de valor sobre o teu produto-chave, sobre a tua... Assim, além de tudo, é estratégico. Né? Então, acaba sendo, né? No fim, mas assim, é uma coisa que eu faço por amor, mas que acaba refletindo na... Não, é muito bom, mas assim, é muito bom que você consegue juntar as duas coisas. Sim. Puta, a realização, ela dobra de tamanho. Hoje em dia eu digo, eu na advocacia, né? Não sei se é advocacia que pode se chamar isso que hoje em dia a gente faz. Mas tomara que seja, viu? Tomara que seja. Mas hoje em dia eu digo que eu me encontrei. É uma área que eu amo, é um negócio que eu gosto de fazer. O meu histórico para trás de bater em porta de fórum, porque assim, todo mundo fala, meu Deus, a Cris com essa parte de risco, eu consigo antever vários riscos, né? Eu fico, olha, isso pode acontecer, isso já... Calma, querido, eu sou muito exagerada, né? Mas não é, porque eu acho que essa vivência de tudo da parte judicial, ela acaba te dando te caleja pro tu dizer, você não vai fazer isso. Processo e dizer assim, olha, eu já vivenciei, eu já tive tantos clientes que tiveram processo por conta disso, isso aqui não é legal. Então não vamos fazer isso desde a origem.
né? Vamos ver esse risco que está aqui. Olha a probabilidade dele acontecer, olha o impacto que ele vai causar para a tua empresa em tantos. Essa matriz da probabilidade versus impacto é a melhor de todas para a gente assustar o cliente. Não é assustar o cliente, gente, pelo amor de Deus, mas para ele mostrar entender. a realidade. Para ele entender. É isso aqui, ó. Olha o nível do risco e olha o tipo de impacto que tu vai ter. Tem algumas empresas que quebram que o cara não entende porque ele quebrou e aonde foi que ele errou. Ou quando ele aprende que ele errou, já não dá mais tempo de voltar atrás. E um tipo de advocacia como essa previne. Então, fazer uma matriz de risco na cara do cliente ali e dizer, olha, o teu risco está aqui nesse vermelho, probabilidade alta, impacto alto. Isso já muda o entendimento deles, do que eu chegar lá, olha, tu pode ser judicializado. Olha, tomar um processo. Olha, vai pegar um processo. Não sei, cara, se eu mostrar isso visualmente, usando uma técnica de gestão, às vezes simples, muda totalmente a visão do empresário para aquilo e a importância que ele tem que dar para o problema. E é advocacia assim, só que é uma advocacia diferente. É uma advocacia de dentro da empresa. Tu estás fazendo a prevenção. É aquilo que vocês lá atrás chamavam de advocacia preventiva. É isso. E é isso mesmo. O que foi somado a essa advocacia preventiva foram as técnicas. As técnicas de gestão. Claro, que você se apropriou de técnicas de gestão para facilitar a comunicação com o cliente. Essa questão do visual law, isso daí, tudo, no fim das contas, se vocês observarem, tanto a parte do visual law quanto a parte da jurimetria, análise de dados jurídicos e tudo mais, no fim é isso, é para você mostrar para o seu cliente, para sua empresa que, olha, tá aqui, olha aqui tua base de dados aqui como tá. Pode diferença. É a forma de você mostrar para o cliente que você não é um custo, ou que ele só precisa de você quando ele tem processo. E eu vou além, eu acho que o melhor é o cliente entender como ele precisa se organizar, né? Como ele precisa estar ali entendendo a organização dele, os riscos dele, para ele se tornar uma organização melhor. Que eu acho que, o fim ao cabo, o nosso interesse, até como advogado, né, tem que ser esse. Tem que ser que o teu cliente cresça, evolua, que ele se entenda como uma organização que seja uma organização organizada, né? Parece que não, mas que tem que saber, ele tem que estar ali assim, ele tem que estar assim na organização dele, né? Ele tem que entender tudo, claro. O risco, ele tem que saber. E se você der ferramentas para ele entender isso, eu acho até assim, visualmente, às vezes eu costumo dizer assim, olha, vamos pregar um mapeamento aqui, vamos pregar um processo aqui modelado, vamos deixar pregado aqui para vocês entenderem como é que funciona. E a hora que esse processo mudar para melhorar, vocês me avisam, porque eu vou melhorar o processo e vou expor isso e vou treinar. Então é isso, então é esse entendimento de que essa organização da empresa, isso vai melhorar a empresa 100%, é isso que a gente tem que, todos nós aqui, advogados, não advogados, temos que entrar imbuídos nesse espírito aí pra gente melhorar o Pará, principalmente as nossas empresas paraenses. É isso. Muito bom. Fica essa mensagem final para vocês refletirem. Não, eu vou ficar o dia inteiro refletindo nisso, porque, de fato, pra mim foi muito assim, aprendizado. Eu adoro quando vem gente assim, porque eu sou a ovelha negra de dentro do escritório, que às vezes eu falo algumas coisas aqui. Ninguém a questão da gestão, a questão da gestão aqui no escritório. Eu fiz o MBA em gestão empresarial também na GV, e eu vinha com um monte de ideia, aí eu disse assim, gente, a gente não dá conta de fazer, vamos trazer um consultor para ajudar a gente? Tu é doido, isso foi um parto para poder trazer um consultor aqui para dentro. Como é que o cara vai vir de fora e vai dizer o que eu tenho que fazer dentro da minha empresa? Já tem 5 episódios que eu já dei o braço a torcer. Mas eu não tô apontando o dedo. Se a carapuça serviu. Serviu. Se a carapuça serviu, aí o problema é teu. Sabe, mas, enfim, foi isso. E a partir daí a gente só fica evoluindo, trazendo novas consultorias. Porque tem que arrumar a casa, né, primeiro, né, também. Até para você vender isso, você tem que arrumar essa casa internamente. Então, assim, são coisas... É impressionante como tudo que é organizado na nossa vida faz a gente crescer. Né? Às vezes o teu armário tá desorganizado, aí tu já acorda, arruma o teu armário, tu já entra com outro espírito, né? Tu já sabe onde tá tua blusa, tu já sabe onde tá teu não sei o que, tu já sabe onde tá teu sapato, tu já sai mais cedo, a tua vida flui melhor, a organização, o processo, tudo que você estabelece, no mínimo da sua vida muda a tua cabeça, muda tudo, se é uma casa organizada, a gente jogando pra nossa casa, assim, onde é que tá o meu sapato? Tu começa, meu Deus, não sei. Um lado de um onde lado, é que tá? Uma banda aí, de um lado, olha a tua produtividade como começa a cair, cadê minha chave? Ainda mais eu que eu acho que eu sou TDAH, ainda vou fazer uma análise ainda pra saber. Mas eu que sou assim, eu tô aqui, eu deixo um negócio... Então eu criei uma metodologia, a chave é aqui, deixa a chave aqui. Porque senão eu começo a perder a minha produtividade. Eu sou uma pessoa que eu tenho que estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então se eu não souber dirigir onde tá a chave,
onde está minha blusa, onde está meu sapato, saber o meu cronograma do dia, o que eu vou fazer, a minha produtividade ela desanda no nível. Então, se na minha vida é assim, Na se no meu empresa escritório tem que ser assim, na empresa tem que ser assim também. A minha casa começa na nossa casa, né? Então, por exemplo, o meu pior para mim é, por exemplo, eu chegar aqui atrasada, já desorganizou alguma coisa que eu tinha que fazer. Mas claro que tem coisas que a gente vai, como qualquer empresa. Aí a gente tem um plano de continuidade de negócio. Eu falei pra você, nem tudo vai sair sempre certo. Uma hora vai acontecer mas aí você tem que ter o plano B de como você vai gerir aquela crise para que a empresa continue fluindo, para que a sua vida continue fluindo. Esses contratempos ocorrem. Mas é isso, é basicamente isso. Maravilha. Que não é tão básico. Não é tão básico. Show. Mas e assim, eu tô aí para o que vocês precisarem aí, pra gente ótimo, difundir essa... Vamos junto. A palavra. Difundir a palavra, essa questão da parceria, essa questão, isso é outra coisa importante que eu acho também. Cara, eu não sei fazer, mas tem alguém que sabe. Abre espaço pra pessoa que sabe fazer, né? Ela vai levar isso daí, tu vai aprender, todo mundo aprende, né? Então, assim, vamos criar essa comunidade. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo sempre fala, mas na prática, no fim das contas, ela não existe. Mas, assim, no que a gente puder fazer, né, até o limite, eu me coloco à disposição, porque o meu interesse é que o negócio vá para frente, entendeu? Aqui. Não, mas o que você falou é certo. Assim, muita gente divulga muito isso, mas na prática, na hora de fazer, dá uma... Falta também o espírito de crescer junto, de criar o ecossistema. E é muito bonito falando, todo mundo adora falar e se coloca, mas na hora do vamos ver, não é tão... percentuais, e aí como é que vai ser? E tal, não é tão assim. Mas o importante é que a gente comece a criar essa consciência, né? Por exemplo, de questão olha, como eu falei pra você, de conhecimento, se vocês, que eu tiver de poder ajudar, de conhecimento, convidar pra palestra, pode me chamar, porque o meu interesse é isso, né? Então, eu acho que todos nós temos que ter essa questão de compartilhar o conhecimento, que é o principal. E aí, como obrigação também nossa, né? Uma obrigação nossa, exatamente. Porque, assim, o que eu vejo, como eu falei para vocês, é se a gente melhorar as nossas organizações internamente aqui no Pará, que precisa, é um setor muito carente. Muito carente, nosso setor de empresarial, com ferramentas que podem ajudar os nossos empresários a evoluírem aqui de todas as formas. E outro tema importante aqui, né, já fora dos bastidores aqui, esse impacto outra coisa que eu acho que seria muito interessante ficar sendo discutida aqui em relação ao empresariado paraense seria esse conflito de gerações aí, primeira geração com segunda geração, que às vezes é isso que ainda empaca ainda nossas empresas tomarem um rumo mais organizado, mais profissional, porque às vezes o pai ainda está ali segurando a rédea da... Cultura Aí, por exemplo, quando se fala de holding, né? Holding familiar, holding patrimonial. Poxa, isso aí é uma revolução para qualquer empresa, né? Isso daí... Só que aí empaca lá, de novo, no patriarcado, no pai que está ali, né? No patriarcado, no pai e na mãe que estão ali segurando a gestão aí da empresa, né? Então, às vezes, esses conflitos aí... Mas, enfim, isso daí é um assunto... É um outro podcast. A gente falar de conflito de gerações empresariais no Pará. Maravilha. Eu gostei muito, muito bom, muito legal, aprendi demais. A gente vai raciocinando em negócios e processos e oportunidades e ambientes onde a gente pode tratar disso e viagem. Assistindo, a gente tem esse mesmo objetivo maior. Exatamente. Que as pessoas tenham esse insight e comecem a fazer acontecer, a tirar, às vezes a pessoa já até pensava e vê uma carreira evoluindo, crescendo para o sucesso e tipo assim, cara, dá para fazer, eu vou fazer. E aí cria esse ecossistema. E assim, isso aqui é só como que a gente conversou aqui, olha quantas coisas nós conversamos aqui, não necessariamente LGPD, não necessariamente, sim, tudo tem uma visão mais... Uma pessoa que está começando ampla, ou alguém que quer mudar de carreira e de repente está aqui, né? Tem várias oportunidades. Tem que ter o espírito de querer fazer. De querer fazer, isso, exato. Né? Então, às vezes, vai ter um dia como essa semana, que eu tenho 300 treinamentos para dar e você não tem que desistir. Marcou, vai lá. Né? Eu até estava falando, acho que eu estava falando que várias pessoas me convidaram essa semana por causa da Semana da Privacidade. Eu não faltei nenhum compromisso. Por quê? Porque é essa a ideia. A pessoa, quando tem propósito, ela tá ali, ela arruma tempo, ela faz acontecer, porque o importante é o propósito dela. Exatamente. E aí, por isso eu já me coloco à disposição aí, se vocês precisarem de qualquer coisa aí nesse sentido, a gente tá aí. Maravilha. Maravilha, então.
Conversamos aqui, Gustavo, voltando em grande estilo, como a gente falou antecipadamente, demos um spoiler com a Cristiane Bastos Deprá. Eu ia falar Duprá, não sei porquê. Cristiane Bastos Deprá, falando sobre LGPD. Quem gostou, comenta, enfim, compartilha, indica para amigos. Muitos cortes aqui. Indica para amigo, manda mensagem no Instagram do CJPcast. A gente vai botar também aqui o perfil da Cristiane para quem quiser seguir, quem gostou. Chama que eu vou, se quiser me chamar para palestrar, para conversar, para tomar café, eu tô lá também. Isso, compartilha sugestão de tema, sugestão de perguntas, a gente vai encaminhar, vai repassar para ela também. E espero que gostem. Compartilha, se inscreva no canal do CJPcast, é importante. Siga a gente que ajuda a gente aí a difundir mais essa entregar esse tema. mais. Obrigado. Obrigado, Cris. Esse trabalho, viu? Parabéns. Obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho. Imagina, já está convidada a voltar quantas vezes quiser. É isso aqui, esse trabalho que vocês estão fazendo, porque isso aqui é um compartilhamento de conhecimento de vocês, compartilhamento de quem vem aqui conversar com vocês. É esse trabalho que a gente está conversando aqui, que é realmente o trabalho que a gente está querendo, né? Exato. Então, parabéns. E muito obrigada pelo convite. Me Imagina, chamem 1000 vezes. Agradece. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau.